Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Oferecimento MK Editora. Bem, gente, vamos começando mais um Debate 93, hoje quinta-feira, 23 de maio, ano 2013. A nossa equipe já está prontinha para te receber, para te atender com o maior carinho. Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, aí Cardoso e a nossa Kátia Regina. E hoje a nossa Dalvinha também comparecendo aqui, nos ajudando aqui na produção do nosso programa. Agora são 11h06, 11h06. Está no ar o Debate 93 e você fala com o debate. Fale com o Debate 93. Telefone 24610093. E-mail debate@radio93.com.br. Muito bem, gente, você liga, vota, você pode ligar até as 2h, tem 3 opções de nota, você liga, vota, e ainda hoje você concorre ao DVD Louvorzão, volume 3, parte 2, e ao CD Liberta-me, de Fernanda Brum, além, é claro, de um brinde, o CD Extraordinário Amor de Deus, de Aline Barros, mais um kit com 4 cupcakes comemorativos pelos 21 anos da 93 FM, você também está concorrendo hoje ao participar com a gente aqui do nosso Debate 93, estamos juntos na melhor, na 93, a rádio do povo mais feliz e abençoado do planeta. Lembrando também que você tem a gente lá no Facebook da rádio, lá no facebook.com/rádio 93.3 FM. Vai lá, tem a foto lá minha, da Marcela e da Luciana. Eu tô sério pra caramba lá, mas é porque eu não tô querendo rir. Eu tô assim, agora eu tô rebelde. Pois é, mas tô sério, não tô bonito, eu tô rindo por dentro lá. Eu, Luciano e Marcela, ligados no debate, você chega lá, pode também dar o seu depoimento através do Facebook. Tá bom, gente boa? Estamos juntos na melhor, na 93 FM, a rádio do povo mais feliz da terra. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Pois é, só que tá aqui o irmão gêmeo dele. Tão bonito quanto. Estamos juntos aqui no nosso Debate 93. Vamos falar sobre o assunto de hoje do nosso debate. Eu conheci um menino simplesmente maravilhoso e ele quer namorar comigo, diz um ouvinte. Só tem um detalhe, ele não é crente não. Algumas pessoas me disseram para esperar que Deus vai mandar o rapaz certo para mim. Já outras disseram que isso não tem nada a ver não. O que eu faço para que a minha história dê certo, hein? Quais os riscos de assumir um relacionamento com um não cristão? Como dizer ao rapaz que só podemos namorar se ele for da mesma religião que a minha? O que eu devo fazer, hein? Jesus do céu. Esse é o assunto de hoje, aqui do nosso Debate 93. Só tem um detalhe, ele não é crente. Quem escolheu esse destaque foi o pastor Márcio Rocha, da Comunidade Evangélica da Zona Norte. Bom dia, pastorzão. Seja muito bem-vindo, queridão. Bom dia, Cid. Bom dia a todos os debatedores, aos nossos ouvintes. Cid, eu separei esse detalhe porque ele, né? É um detalhe que vai direcionar todo esse nosso debate, que vai trazer todas as polêmicas relacionadas a isso, e que não é um detalhe, é um problema, né? Não é só um detalhe, é um problema. Então eu tenho certeza que vai dar pano pra manga nessa situação, nessa manhã. E com o frizinho que tá fazendo é bem providencial, né? É verdade. Entre nós também está a pastora Carla Regina, nossa menina da mesa, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério e Missão Vida. Bom dia, bênção, seja bem-vinda. O rapaz não é crente, e agora, como é que fica esse trem aí? Bom dia, bom Cid, dia. Bom dia, nossos irmãos aqui debatedores, a todos os nossos amigos ali do Facebook, ligadinho, intercedendo. Eu, coaduno com a ideia do nosso pastor que nos antecedeu, não é só um detalhe, é todo detalhe, com todo respeito àquelas pessoas que já esperam há muito tempo, com paciência no Senhor. Não dá para simplesmente aí colocar a carroça na frente dos bois. Então, se para você às vezes já é difícil permanecer na presença, quem dirá sob a expectativa de um outro alguém, naquele que de repente pode ser aquele que ela vai dividir a vida dela ou dele, né? Então tem que ter o cuidado na hora da escolha, e é o que a gente vai tratar aqui nessa manhã. Maravilha. Pastor Alexandre Esquerdo, da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, na Penha, vereador da cidade do Rio de Janeiro, modelo, escultor, não nada disso não. Caramba, não tem nada escrito isso aqui, gente. É revelamento, amigo. Bom dia, queridão, seja muito bem-vindo. O rapaz, vocês estão rindo de quê, gente? Vai que eu estou profetizando a vida do rapaz. Modelo? Não é? Bom dia, Cid. Bom dia a todos nobres debatedores aqui dessa mesa. A você, ouvinte da Melhor, da 93, uma satisfação estar aqui novamente nesse debate. Eu destaquei aqui a frase, me disseram que isso não tem nada a ver.
Eu militei com jovens e fui líder de jovem durante muitos anos da minha história na igreja, e era uma das coisas que eu mais ouvia, né? Mais ouvia questionamento dos jovens, e tem tudo a ver, né? Como os debatedores aqui me antecederam, tem tudo a ver. Esse negócio de não namorar um não crente, isso é problema, e a gente vai ver que tem tudo a ver. Essa história de que não tem nada a ver tá por fora. Muito bem, já que hoje entramos no assunto. Pastor Sérgio Nonato, nosso físico... Pastor Sérgio Nonato, da Catedral Metodista Ebenezer, em Cosmorama. Muito bom dia, queridão. Tá bonito, hein, pastor? Tá no elegância que eu vou te contar, negócio. Tá em forma. Bom rapaz, dia, queridão. E o negócio tá mudando, hein? Já encontrei, né, com o Márcio ali, ele falou, uau, rapaz, tá magrinho. Tá bem. O senhor trabalha com autoajuda, pastor Márcio? Quem? Hein? Não, pastor meu amigo, o cara tá bem. Escreve ficção, alguma coisa assim? Não. Pastor Sérgio Nonato, por favor. Bom dia. Bom dia, queridão. Aos debatedores, Cid, aos nossos ouvintes. Só um detalhe, ele não é crente. Bem, é um detalhe, e esse detalhe é algo que pode determinar alguns conflitos na vida deles, porque viver uma vida dois não requer somente o amor. As pessoas podem se amar, mas quando as ideias começam a aparecer, e elas são ideias divergentes, diferentes, elas começam a trazer conflitos. O importante é saber qual a linha de raciocínio que esse rapaz defende e se ele é atuante na religião dele. Se isso acontece, já é um grande conflito quando um vai para um lado servir a Deus, outro vai para o outro servir a outro qualquer segmento. Então, isso pode ser um conflito para o casamento. Agora, por outro lado, Cid, nós vemos que as pessoas, por estar sendo muito fácil essa questão de divorciar, né? Você vai no ônibus ali na praça e a praça está fazendo divórcio. Aí traga os documentos. Quando o cara traz o documento, ele pensa que vai demorar 2, 3 meses, já sai dali divorciado. E aí, por estar se tornando muito fácil, as pessoas acham o seguinte: não, vamos casar e se não der certo a gente vai ali e divorcia. Ou seja, o casamento está ficando banalizado pelas facilidades que existem de se divorciar, de se separar. Então, ela, na verdade, está começando uma vida que ela mesma já está enfrentando conflitos, né? Porque ela poderia, eu não quero dar base a nada e a ninguém aqui de que o julgo desigual em termos de religião é o correto. Eu não quero dar base para isso, mas também eu não quero ser radical em falar que é algo que vai dar errado, é algo que, né? Porque às vezes a pessoa não é evangélica, mas tem caráter, tem postura, tem cuidado, tem carinho, tem amor, coisas que às vezes nós não encontramos. Às vezes muito mais do que um cristão, coisas, né? Que a gente não encontra dentro da igreja. Esse é um dos maiores problemas que nós pastores enfrentamos, né, com a membresia da igreja. Isso aí. Né? E assusta tanto que lá não deveria acontecer. Mas Cid, o que acontece é o seguinte: infelizmente, né, tá se mudando as coisas essenciais da palavra do cristianismo. Falta temor. Não, quando a gente fala assim, mundo e cristianismo, o que a gente pensa? Pô, o cara do mundo mente, né? O cara do mundo transa, o cara do mundo rouba, o cara do mundo bebe. Infelizmente, a gente tá vendo isso dentro da igreja. Gente mentindo. Porque eles vêm para a igreja e a falta de treinamento, de palavra, de cuidado, de confronto, de acompanhamento dos pastores, está gerando uma igreja, muitas vezes, que o cara está só dentro da igreja, mas continua com os mesmos hábitos de quando ele estava lá fora. Igreja cheia, mais leve. Então por isso o argumento, inclusive, que muitas pessoas utilizam, não, mas ele pode estar fora, mas ele tem bom caráter. É nessa comparação, infelizmente, olha, a gente tem tido essa banalização, infelizmente, da palavra cristão. Antigamente não tinha isso de cristão para
praticante e cristão não praticante. Como assim? É cristão ou não é? Não tem isso. Mas, infelizmente, o termo se tornou usual e a pessoa tem a nomenclatura, mas ela não tem a atitude, ela não tem as características que são vitais para você ser chamado cristão. Então eu quero só concluir agora a minha linha de raciocínio, ou seja, não quero que ninguém tome por base isso, mas se o rapaz tem uma boa índole, um bom caráter, pode muito bem convidar ele para ir para a igreja, o pastor levá-lo ao pastor para poder conversar com o pastor, e o pastor vai orientar essa moça nesse sentido. A gente vai falar sobre isso já, porque eu preciso ouvir a Marcela com a pesquisa agora. Então deixa eu ouvir a Marcela aqui, porque senão, gente, se a Marcela ficar brava. Pesquisa 93. A doce voz de Marcela Bastos. Bom dia, Deixa eu baixar o né? volume certo aqui. Bom dia, Marcela. Bom dia pra você também, tá? Obrigado. Bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores. E vocês vão ter muito o que falar agora, porque a pesquisa é a seguinte: você acha que um relacionamento entre um crente e um não crente pode dar certo? O telefone, 54% dos nossos ouvintes afirmam que pode dar certo, sim. Aqui na internet ganhei de você por 10. Pois é, 60% acho que sim. Pastor Izquierdo, me diga. A gente foi falado aqui sobre caráter. Eu acho que caráter independe de religião, né? Você tem gente dentro das igrejas mau caráter, tem gente não evangélicos de bom caráter e vice-versa. O texto que foi falado sobre julgo, que eu acho que vai seguir, que vai ser como referência aqui desse debate, está em 2 Coríntios 6,14. Não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a justiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Eu penso o seguinte: a pessoa é cristã, é crente, tem uma criação, conhece a palavra e é muito facilmente hoje se apaixonar por uma pessoa não evangélica, porque hoje a gente convive mais com pessoas que não são evangélicas do que as que são, no trabalho, na faculdade. Então é fácil você, num relacionamento, se apaixonar. Eu não tenho uma posição radical nisso. É a Bíblia que diz. Não tem como ter comunhão entre luz e trevas. Então eu não acredito que um namoro de uma pessoa cristã com um camarada ou vice-versa não cristão, isso venha dar bons frutos para o futuro. Ele pode ser um camarada muito bom. Ela diz aqui que ele é maravilhoso. Então imagino que ele seja de bom caráter, trabalhador, bom filho, e talvez tenha até todo o perfil que vai ser um bom marido. Mas e depois de casado? Como é que vai ser esse negócio? Como é que vai ser a programação do casal? Um vai para a igreja, o outro não quer ir para a igreja. E aí virão os filhos. Os filhos vão ter a referência do pai de não ir para a igreja. E quando ela separar o dízimo, como é que vai ser? Então, isso tem consequências terríveis. Como eu também sei, e o tempo que eu fiquei como líder de jovens, eu vi muito caso também desigual dentro da igreja. Só que eu parto do princípio que não tem como ter comunhão entre luz e trevas. Eu não recomendo, como eu sei que todos os senhores aqui, pastores, não recomendam. Quer namorar um camarada não crente? Gostou, flertou, está apaixonada? Conversa com ele, diga o seu posicionamento. Você está dizendo que ele é maravilhoso? Diga para ele qual é a sua fé, quais são os seus objetivos, qual o futuro que você tem, o Deus que você serve, e vão ver se ele vai caminhar contigo. Eu também conheço casos, pelo menos 2 que eu convivi. 2 casos. Uma moça que casou com um camarada não crente, ele se fez de cristão, se batizou na igreja, e no dia do casamento ele virou para ela e falou o seguinte: olha, tá vendo essas paredes aqui? É a última vez que você as vê. Tá vendo esse pastor que tá fazendo a cerimônia? É a última vez que você vê. Tá vendo esse povo aqui que é a última vez, porque depois desse casamento você nunca mais entra numa igreja evangélica. Então a gente vê de tudo. Então, quer namorar o camarada, tá apaixonada? Ele é maravilhoso? Então, ora a Deus, seja amigo, e se ele caminhar, quem sabe? Você pode ter um relacionamento mais sério. Cid, o texto que o pastor Izquierdo tá colocando aqui é o apóstolo Paulo está chamando a igreja de Coríntios a um momento de reflexão.
Primeiro ele começa, o contexto do texto, ele diz que ele chama para si a responsabilidade, dizendo, ó, eu não posso seguir a Jesus se eu não abrir mão, entendeu? Ele está chamando o povo ao entendimento. É verdade que todos nós aqui, como pastores, concordamos que não há nenhum tipo de relacionamento entre o crente e o não crente. Porém, né, o que hoje a gente infelizmente encontra é uma falta de maturidade muito grande dos que estão dentro da igreja, que não conseguem levar a palavra de Deus a sério e que cometem o que foi colocado aqui. Não precisa ser mundano. Entendeu? E aí pastor Sérgio Nonato colocou muito bem que o que tem faltado? Tem faltado exortação no meio do povo. Tem faltado, mas é muito mais fácil pra gente dizer assim, não, meu irmão, entra no emprego, ganha 10 mil, ganha 20 mil, sem caráter. Ah, faz isso, sem caráter. O cristianismo, a base do cristianismo é a santidade ao Senhor. E não tem como uma moça, um rapaz, namorar um cara do mundo, né? E daqui a pouco o cara tá, não vamos pra igreja não, vamos pro cineminha, vamos... Se pra nós, crentes, é difícil ter um namoro santo, imagina pra um cara que não tem temor do Senhor. Isso aí, e dentro da igreja a gente encontra isso. E quanto ao caráter, eu já disse aqui bem claro para ninguém, daqui a pouco começar a mandar e-mail, achar que eu tô defendendo a situação dela namorar um não crente. Eu disse que é um detalhe que pode trazer muitos conflitos. Eu estou defendendo aqui a causa de, por ser namoro, ela pode apresentar Cristo a esse rapaz e o rapaz ser um grande homem de Deus. Tá me entendendo? E por outro lado, o caráter, como disse o pastor, por exemplo, Jacó, quem lê a história de Jacó pensa que ele é o quê? Antes dele encontrar com Deus no Val de Jaboque, um mau caráter. Sem dúvida. Quando chega no Val de Jaboque, ele é tratado, né? O caráter dele. Então, na verdade, o caráter, quando o rapaz ainda não conhece alguns princípios de Deus, ele vive numa vida que parece ser um mau caráter, mas é falta de princípios. E ele encontra Deus e tem, com licença aqui, olha e só, tem princípios. E aí ele passa a ter princípios. Essa menina, ela está correndo um risco, a gente sabe. Claro, pastor, é verdade. A gente e todos nós estamos falando sobre isso. A gente percebe que ela está apaixonada. Quando uma moça, eu não sei a idade dela, diz, ele é maravilhoso. Então, não, ele é simplesmente maravilhoso. Tem um simplesmente no meio aí. Tem que lembrar que no começo tudo são flores, né? E estatisticamente, pelo que eu convivi, que eu passei por esses casos, a maioria deles, a pessoa que teoricamente era mais forte, saiu da igreja. Então, geralmente, a menina fala assim, não, mas eu vou converter ele para Jesus. Primeiro ela converter para ela, ela quer para ela. Depois, Jesus está em segundo plano, eu vou converter ele para Jesus ou é para ela? Então, namorar, porque é aquilo que o senhor falou aqui, os princípios. Claro. Vamos lá, um camarada não crente. Qual é o princípio, qual é a referência dele, como o pastor falou, sobre transar ou não transar? Aonde há amor pro mundo, se é um relacionamento, você nem tem amor. Hoje o sexo está banalizado. Quando ele chegar para ela e falar assim, mas eu te amo, eu quero me casar com você, eu tenho pretensões, vamos... Mas eu quero uma prova de amor antes. Uma prova de amor. É uma roleta, Cid, é uma roleta russa. É uma roleta russa. É brasileira mesmo. Nós defendemos isso até de púlpito, eu quero deixar bem claro, eu defendo isso de púlpito e com todas as nossas vontades. Só que existem casos, e eu quero deixar bem claro aqui, que a gente não sabe realmente o caso da moça, não conhece o rapaz. Agora, tem gente que do púlpito a gente olha assim e fala assim, pô, esse cara não presta, não, chama aqui que eu vou conversar. Vem cá, minha filha, não existe isso, e nós pregamos isso que o senhor está falando. Só que tem caso, pastor, que a gente olha assim, ó, a gente pensa assim, caramba, eu vou tentar chamar esse rapaz no gabinete e vou ter uma conversa com ele. Porque eu estou tentando ser sensível aqui aos dois lados. Não, mas é isso que nós pregamos mesmo. Eu defendo isso que o senhor está defendendo. É isso que nós cremos. Isso é uma exceção. Eu também vi casos. Olha, é isso aí. Eu vi também casos de moças que ganharam rapaz para Jesus e também o camarada ficou firme e depois ela desviou. Eu tenho um caso. Deixa eu te dar força nisso aqui, porque tem o seguinte: tem um ouvinte aqui que falou assim, ó. Eu conheci, sim, olha, não pode dar certo, não. Eu sempre conheci o evangelho e acreditava que sim, que podia dar certo e tal, mas
Hoje eu vivo um jogo desigual, isso pesa na minha vida espiritual. A minha sorte é que a minha alegria está em Cristo, porque se eu esperasse alegria na companhia, para programas legais de fim de semana, eu viveria triste, além de eu ter me afastado das atividades da igreja, inclusive. Outro ouvinte diz assim, olha, é muito difícil dar certo, viu? Eu e meu esposo nos casamos antes da gente conhecer Jesus. Eu fui primeiro, e eu tô firme. Ele foi para a igreja, mas não conseguiu se firmar não. Hoje vivemos numa situação difícil, em que a gente não consegue falar a mesma língua. Outro ouvinte diz o seguinte, em geral não dá certo, a união do crente com o não crente, mas quando Deus tem um propósito, sim, dá certo. O problema todo é o pessoal pagar para ver o propósito. Esse é o problema, isso não aí. é. Falando, o que a gente falou É a aqui roleta russa. do abismo. É a roleta russa. A linha do abismo. E outra coisa, esse camarada, ele é maravilhoso, ele vai suprir. Ele é simplesmente maravilhoso. Maravilhoso. Simplesmente. Ele vai suprir as suas emoções, né? Ele deve ser um cara que vai te suprir várias áreas da sua vida, mas ele nunca vai suprir a área principal, que é a área espiritual. Nunca. Eu ouvi uma frase. Ele vai prover, ele é trabalhador, ele é de boa índole, ele é um cara bacana, respeitador, mas a área espiritual, que é a principal do ser humano, ele nunca vai suprir. Olha que a gente só tá no primeiro destaque até agora. O destaque, ele não é crente. É o detalhe. É o detalhe. Só o detalhe. Pastora Carla, a pastora está tentando falar desde quando começou o debate lá. Sério, meninos, cavalheirismo. Normalmente isso é mais voltado para o universo feminino. É válido uma análise histórica dos fatos. A gente passa aí, com todo esse tempo aí, a gente vê várias irmãs esperando pacientemente no Senhor. Há uma estatística que comprova que o número de mulheres é maior do que o número de homens, e falando a nível de mundo. E aí a gente vem para a igreja, traz a mesma estatística. Eu ouço o pastor Sérgio aqui falando. A gente tenta. Esse é um problema realmente. É difícil mesmo. Pastorais, eu ouço as meninas, né? Normalmente as jovens, mulheres também. Eu vou fazer 14 anos de casada. Com essa cara de novinha. Pode falar, novinha. Cara de 13. Casou cedo, Enfim, né? um beijo Casou pro meu cedo. maridão lá. Quando ela fala maridão, gente, ela sabe que tá falando que o cara tem 2,20 m de altura. É sério. É uma comparação mal feita de Davi e Golias. Só que quem manda é ela. Não faz isso, Não, pastor Edson. quando ele não tá lá, quando ele não tá em casa. E o filhote também, Isaac. Verdade. Enfim, a gente acaba ouvindo muito isso. As irmãs estão esperando, algumas já, a idade está se avançando e é um desespero com relação a isso. Eu ouço aqui o pastor Esquerdo falando sobre isso e há uma preocupação realmente de que essa pessoa possa entender que Cristo supre suas necessidades, mas há realmente uma dependência, uma carência emocional e afetiva. Em contrapartida, eu ouvi uma frase de uma jovem por esses dias. Ela falou assim, eu experimentei, realmente não deu certo. Um homem carnal não consegue saciar ou preencher uma mulher que é realmente espiritual. Ela até acrescentou, e ela deve estar me ouvindo, ela disse assim, pra quem não tem muito compromisso com a igreja, tá ali, até consegue levar, empurrar com a barriga, mas pra quem tem compromisso com Deus, alguma coisa incomoda, sabe que tá fazendo alguma coisa errada, e às vezes ela tá ali querendo ir pra igreja, querendo falar, a pessoa tá falando de uma coisa que não tem nada a ver com o universo dela, ou seja, ela caiu em si e decidiu, ela deve estar me ouvindo, um beijo pra você, decidiu, não dá pra negociar. Tem um ouvinte aqui no Facebook, pastor, dizendo o seguinte, dependendo do não crente, eu acho que pode dar certo sim. Olha só, é um problema sério. Sabe qual é a culpa? Sabe a culpa? A culpa é de quem nisso tudo? De quem, pastor? A culpa é de quem? Eu quero agora chamar a atenção de quem tá nos ouvindo aí. Sabe de quem é a culpa? A culpa é desses varões que tem dentro da igreja, que tá parecendo mais varinha do que varão. Uau! Então, na verdade, aí as jovens da igreja, por exemplo, eu tive um grupo de jovens na igreja que me procuraram e falaram assim, caramba, pastor, o senhor vive falando que a gente tem que esperar no Senhor, que tem que aguardar porque o senhor vai fazer, vai casar, vai... Caramba, mas a gente vê, nós vemos aí os jovens da igreja, nós somos universitários, nós somos trabalhadoras, nós somos... Bom, a gente vê um monte de jovem na igreja que não quer estudar, trabalhar, como é que a gente vai casar com um cara desse? Não, pior não é isso não. Pior que o cara passa mais tempo no salão se cuidando do que em casa trabalhando. Assim, essa garotada tem que tomar vergonha. Entendo o que eu tô falando. Porque quer casar sem ter um emprego, sem ter um estudo, enquanto as garotas estão estudando, estão tendo aí os melhores patamares dentro das empresas e o cara lá, pelo amor de Deus. Isso aí é uma verdade que o pastor falou. Hoje as mulheres estão muito à frente. Eu vejo pela juventude lá, que eu liderei muitos anos, as que faziam mestrado, pós-doutorado, eram os que iam testemunhar,
que alcançaram os melhores postos de emprego nas empresas privadas e estatais, a grande maioria eram mulheres. E é triste você ouvir. Tudo isso nada justifica o caso dela, obviamente. Isso até ajuda. Mas eu já cheguei a ouvir falar, dizem que é o dito popular, né? É melhor sozinho do que mal acompanhado, né? Mas eu já ouvi mulher falar, é melhor estar mal acompanhado do que estar sozinho. Esse pessoal que está no Salmo 70, a pressa tinha ouvido o meu pedido. Cid, nós pastores vivemos esse conflito dentro da igreja, cara. Porque quando elas nos procuram, aí nós falamos assim, caramba, mas tem gente dentro da igreja, gente, olha lá, pastor, como é que eu vou casar com um cara que, eu sou advogado, como é que eu vou namorar com um cara que não quer nada, pô? Não, o cara quer sim. Caramba, a gente o cara quer estar todo dia na consagração, quer estar todo dia nos trabalhos da igreja, mas só isso também. Lá fora não. Eu vivo pro reino de Deus. Meu irmãozinho, vai trabalhar. Aí a gente fica, sabe como? Simplesmente também, simplesmente sem resposta. Pois aí o destaque do pastor Esquerdo, que está aqui à minha direita, ele diz o seguinte: já outras me disseram, isso não tem nada a ver no caso da menina querer namorar um cara que não é crente. Não tem nada a ver não, pastor? Tem tudo a ver. Isso aí é muleta. É outro detalhe, né? A maioria das vezes é desculpa, é papo mesmo de quem só tá olhando pro camarada e tá apaixonada e abre mão. A gente diz tanto, bate no peito, diz que ama a Deus, mas na hora de abrir mão, a Bíblia diz o seguinte, em 1 Coríntios 10:31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então a Bíblia está dizendo qualquer coisa, inclusive namorar. Isso aí. Então ninguém namora só para beijar, para suprir uma carência. Não, a gente namora, pelo menos o namoro cristão tem que ser com o intuito de casamento. E aí eu te faço a pergunta, como é que um casamento de um crente e não crente vai ser para a glória de Deus? Impossível. Eu não vejo que essa situação E às vezes nós restringimos muito o universo namoro, mas até essa base, pastor Márcio falou muito bem, quando Paulo vem falando sobre o contexto de abrir mão, fala em vários outros âmbitos também. É uma passagem em 1 Coríntios 15:33 que fala: não vos engane, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, em todos os âmbitos de um relacionamento um pouco mais íntimo com uma pessoa que não tem os mesmos valores que você tem, há a possibilidade de você começar a pensar: eu acho que não tem nada a ver. Será? É o tal demônio, não tem nada a ver. Mas você não ama, não tem amor. Inclusive, isso é Deus entende. Inclusive, é uma das coisas que mais se propaga, né? Entrando na questão da homossexualidade, do homossexualismo. Mas vocês não se amam? Acaba então, tendo onde uma é amor, vale tudo. Então, você ama o rapaz, então não é crente, você vai convertê-lo, caminha com ele e vai ver o que vai dar. Depois você vai dar com burro na água. Depois vai chorar, e ainda vai botar a culpa em Deus. Porque diz que orou, porque diz que consultou a Deus. Deus ouviu e mandou aquilo ali. Ô Cid, a grande questão é: eu estou disposto a pagar o preço? Entendeu? Eu estou disposto a pagar. Nós, como pastores, eu vou deixar claro: a gente prega, a gente crê no que a Bíblia diz, mas a gente não pode abrir a cabeça dos outros e botar a Bíblia dentro da cabeça dos outros. A gente, como pastor, orienta: está disposto a pagar o preço? É caro, né? Tem um ditado, né? Eu não me recordo quem foi que disse, mas diz o seguinte: um pássaro e um peixe não tem problemas nenhum em se relacionar. A grande questão é aonde eles construirão seus ninhos. É na água ou na árvore? Um dos dois vai morrer. Um dos dois vai morrer, não vai? Vai morrer. Então, a gente tem que aprender, a gente tem que saber o seguinte: é um preço que se paga. É um preço que se paga. A gente vê muita gente sofrendo hoje na igreja, tanto mulheres quanto homens, né? Porque o marido não é crente. E aí, nós como pastor, a gente tem sempre que estar arrumando um evento para levar o cara. Por exemplo, vai ter agora, né? Em junho, Dia dos Namorados. Então, as esposas ficam assim: pastor, pelo amor de Deus, liga pro meu marido ir. Entendeu? Para ele poder, porque na igreja ele não vem. Numa situação dessa, o Espírito Santo pode até fazer, mas o evangelho não é feito só de eventos, é feito de palavra, né, meu irmão? Então, assim, tem gente aí que tá pagando muito caro porque arriscou. A grande questão é: não, se você puder,
não arrisque. Mas, como o pastor Esquerdo falou, as pessoas hoje estão usando, é melhor estar mal acompanhado do que estar sozinho. São pais. Outra coisa, Cid, só um minutinho, olha só. Tem um negócio muito legal pra você aqui. O crente aqui, eu fico olhando o e-mail dele, eu fico imaginando, ele é crente mesmo, é da onde, ela tem igreja, ela tem pastor? Porque uma pessoa mandar e-mail pra cá pra pedir orientação acerca do namoro, essa menina não deve ter pastor, ou tem pastor e não procura o pastor pra pedir orientação. Pô. Mas achei que perguntar pro debate. Não, mas tudo bem, mas peraí, a gente fica dando opinião até passar na frente. Sim, mas então esse pastor precisa chamar essa ovelha aí. Tem ovelha que não fala nada, meu irmão. Tem ovelha que só aguenta sozinha. Eu vou te falar uma coisa, se a ovelha me inscrever pra cá, às vezes que eu vi pedindo essa orientação, vou levar ela pro gabinete, ela vai tomar às vezes que eu ouvi um pastor dizendo assim, não pode. Tá vendo no debate, disseram que eu podia. Ela quis propagar a dúvida dela. Mas eu fico preocupada. O pastor deu orientação e ela não quer seguir a orientação do pastor. Ô Marcela, por favor, revela aí. Ela era lá na Catedral e pode ver que deve ser ouvido. Elas conhecem o pastor que tem. Pra propagar. É verdade. Mas agora, a minha tem um ouvinte compartilhando aqui, pastor, você vai falar. Tem um ouvinte compartilhando aqui o seguinte: irmã, casa não, boba. Eu paguei pra ver e casei. Vivi num jogo desigual durante 16 anos sem que isso desse certo. Deu certo nada não. Só que agora eu consegui sair dessa relação. Então, irmã, pula fora, chuta que é laço, casa não. É isso aí, pastor? É desse jeito. Eu fico preocupada porque todas as pessoas que falam já com o diagnóstico de que deu ruim, de que não foi bom, são pessoas que já criaram um nível de maturidade maior. Elas cresceram um pouco mais, mas pagaram um preço muito amargo por isso. A juventude hoje, ela é uma juventude, e me corrija se estiver errada, mas é uma juventude muito... Eu falei até essa expressão da outra vez, fast foodiana, né? É uma geração micro-ondas, é uma geração que quer logo, Tudo é uma rápido, geração que não quer... Tudo rápido. Ela quer apertar o número e já tá pronto, né? Ela quer pedir rápido, ela quer resposta rápida. E aí que é o grande problema, porque Deus não muda os seus valores por causa disso. A gente vive numa sociedade onde tudo é muito rápido, então agora o ensino é à distância, eu quero na hora, não aguento esperar até quando? Tem gente que está esperando há um ano, já está morrendo. 70, que já está no Novo Testamento o negócio já está muito estreito, então a minha preocupação é essa. Então eles vêm normalmente para nós com quadros de afobação, de paixonite aguda, né? Onde eles dizem, não é amor à primeira vista. Eu até ouvi uma frase que quero compartilhar, que diz que, na verdade, amor à primeira vista é fácil. Eu quero ver amor à milésima vista. Porque, como eu vou negócio de esperar, tem um ouvinte que diz assim, atenção, gente, olha, tem que esperar em Deus mesmo, porque nem os da igreja estão valendo a pena. Meu pai. Moro há 4 anos com meu marido e estamos buscando regularizar nossa situação. Eu tenho um filho e tô grávida. E mesmo ele sendo uma ótima pessoa, um marido maravilhoso, ele sempre vai para um lado e eu para o outro. Eu vou para a igreja. E triste às vezes, porque eu sei que ele vai sair, vai encher a cara. Não encher a cara por minha conta, vai beber só, tá? Então, espera no Senhor, minha irmã, escolha bem. Outro ouvinte diz assim, como andarão juntos se não tiver concordância entre eles, né? Honório Gurgel, um ouvinte de lá, diz assim, na minha opinião, eles têm que buscar a direção de Deus, que vai orientar se vai ou não dar certo. Meus pais se casaram em jogo desigual e deu certo. Hoje eles estão na presença de Deus. Eu também me casei e deu certo. O que vai dizer se vai dar ou não certo é a voz de Deus. Outro ouvinte. A voz de Deus? É, o cara falou aqui. A voz que vai dizer certo a voz de Deus. Eu acho que Deus não se mete nisso, não. Ao decidir namorar, abra os olhos, viu? Noivando, abra os olhos. Porque depois, se casar, você vai ter que fechar os olhos. Cuidado com a maldita frase, ou frase maldita, não tem nada a ver. Outro ouvinte diz assim, o cristão não deve se relacionar com um não crente, porque a Bíblia fala sobre julgo desigual. Conheço a menina que namorou assim, e hoje está desviada. Não se consegue levar para a igreja, não se consegue levar para a igreja coisa nenhuma, geralmente é levado para o mundo, isso é julgo desigual. Quando comecei a namorar minha esposa, eu não sabia nem quem era Adão. Ela não era cristã, curtia balada e disse que era. Eu disse que era cristão e que foi para ficar comigo. Como é que é? Eu disse que era cristão e que para ficar comigo deveria seguir os meus passos. Então ela fez o quê? Largou tudo. Hoje nós somos casados, felizes e ela está firme na casa de Deus. Outro ouvinte diz, eu casei com uma pessoa que na época não era crente não. Nunca a obriguei a ir para a igreja. Deixei que Deus trabalhasse em sua vida através do meu testemunho. Hoje ele é pastor. Estamos casados e namoramos por 7 anos. E com 1 ano de namoro, ele se converteu. Casos
E casos e casos. Cada caso, um caso. Pastor Sérgio escolheu quais os riscos de assumir um relacionamento com um não cristão. Os riscos são os maiores, os piores, né? Eu disse aqui no início que eu não estava tomando dando nenhuma orientação que serviria como base. Eu disse que o problema e as minhas manifestações também aconteceram aí nos e-mails, aqui com eles. A situação de dentro da igreja não está encontrando. Essa é a minha manifestação. O problema é dentro da igreja não está encontrando. E aí, por outro lado, a pastora Cátia falou aqui a respeito, Carla falou aqui acerca da orientação. A juventude de hoje está sendo orientada pela moda, pelo modismo, meu irmão. E aí ela não quer ouvir o pai, a mãe, não quer ouvir os líderes, é o modismo, é o Facebook que orienta, é a frasezinha lá do Facebook que está direcionando. Aí ela falou sobre o estudo à distância. Meu irmão, se o estudo perto já é horrível de se seguir, já é complicado, imagine a distância. Porque tem horário, tem regras, tem todo mundo ali olhando, imagina por correspondente. Imagina, disciplina. Então, agora, voltando aqui para os riscos, né? Quais são os riscos? Os riscos são os maiores, pô. Os riscos são todos eles, né? Ela vai casar com um cara não evangélico, não cristão, que não defende a mesma fé, que não tem o mesmo Deus. Aí alguém falou assim, tem que ouvir a voz de Deus. Como é que vai ouvir a voz de Deus, pô? Se o cara não conhece a voz de Deus... É por isso que o pastor esquerdo ficou assim, como assim, voz de Deus? Pô, não tem Deus. A decisão é dela. Então, assim, mas eu continuo defendendo a situação de o grande problema tá dentro da igreja, que não acha o cara, não acha os meninos, pô. Pastor, mas a gente só tem que ter, eu concordo com o que o senhor tá falando, só tem que ter cuidado que também, então eu já não tô encontrando na igreja, então é lá fora que eu vou. Não pode ser isso uma regra. Porque tem gente que usa, aquilo que eu falei, que usa isso de muleta, tem muito jovem que usa isso de muleta. Agora, o Cid leu vários casos, realmente eu também conheço casos que deram certo, mas a probabilidade, né, é muito grande de não dar certo. E assim, ela diz que ainda não namorou, ela não tá namorando. Não. Ela só conheceu, ela tá pedindo simplesmente isso maravilhoso. Aí, ela tá pedindo orientação. Então, minha filha, por favor, vai devagar, calma, procure o seu pastor que ele vai te orientar aí. A gente vai para a Bíblia procurando algumas bases para isso, a gente encontra várias, mas uma a ser ressaltada é de Sansão, do homem mais forte do mundo, por causa de um jugo desigual com Dalila, passou a ser o homem mais débil naquele momento. De juiz passou a ser escravo. E uma outra base bíblica que também dá para ser refutada, 1 Reis 11, o homem mais sábio do mundo, Salomão. No começo tudo foram flores, se casou com uma mulher egípcia, mas a Bíblia diz, 1 Reis 11, versículo número 4, que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres, num todo lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. Então seu coração já não era mais perfeito para com o de Deus. Então é a longo prazo, cuidado, porque o planejamento de muitos é a curto prazo. Para agora tá tudo maravilhoso, ele tá perfeito, é mozinho pra lá, é mozinho pra cá, se você quiser eu sirvo o teu Deus, mas o problema é a longo prazo. Como é que isso vai se dar a longo prazo? A juventude brasileira, a juventude evangélica tem que começar a pensar a longo prazo. Como é que vai ser daqui a um pouco? Isso tá mais pendendo pra você trazê-lo pra si, o que é muito difícil. A gente que não tá nem se aguentando. Tá na luta, tá no estreito, ainda quer guerrear por outro alguém. Eu acho que ela tem que fazer. O pastor até fez uma observação. Eu, pelo menos da minha parte, não tinha falado sobre isso aqui. Ela diz que conheceu, não está namorando. Ela só conheceu, simplesmente eu acho até lindo, que a atitude maravilhoso dela aqui, pastor, foi bacana, porque eu conheci, ela já deve estar um pouco apaixonada, impressionada, que diz que ele é maravilhoso. E buscou ajuda até perto lá, porque ela disse o seguinte, algumas pessoas me disseram para esperar em Deus, que Deus vai mandar o rapaz, algumas pessoas, outras disseram que não tinha nada a ver. Então, ela pode fazer alguns testes com ele, pô. Convida ele para ir pro culto. Leva ele no domingo, quer ver, no domingo de manhã para a escola bíblica dominical, começa a falar de Jesus para ele. Isso é muito melhor, né? E dá um tempo, não mergulha a fundo pode nesse virar uma grande amizade, né? Pode virar uma grande amizade. Olha, meu conceito, meus princípios são esses aqui, eu não quero começar um namoro, a minha fé é essa, o Deus que eu sirvo é esse, a minha rotina, a minha prática é essa. E se ela for uma cristã autêntica, e vamos ver se o garoto vai se enquadrar. Vamos ver qual vai.
se for um malandro, vai pular fora. Um 7-1. Um 7-1 vai pular fora. Cid, porque não vai aguentar nem esse o curso. A grande questão é o seguinte: a pessoa não vai, ela não avança se a gente não deixar. Então, um dos maiores questionamentos, na verdade, eu fico até preocupado como que ainda hoje existam pessoas que têm essa dúvida de se namora crente ou não crente diante de tantas coisas que se é falado. Mas assim, se você namora uma pessoa que não é crente, ou se você começa a se relacionar com uma pessoa que não é crente, na primeira investida dele ou dela, o seu posicionamento já vai dizer o que você quer, o que você crê. Um dos maiores problemas é que essas perguntas vêm assim, esses tipos de dificuldade vêm até nós, e a gente fala, mas na verdade, às vezes o cara que não é crente é mais crente do que a pessoa. É verdade. Tem um comportamento melhor do que a pessoa. Porque assim, vamos imaginar que essa menina começa a namorar esse cara, e no primeiro encontro ela vai com uma roupa sensual. Como que um cara do mundo... Ela tá atiçando o cara. Entendeu? Ela tá vendo diferença Ela tá atiçando. Eles mesmos falam assim: não vamos pra igreja, não, vamos pro cinema, que eu tô cansado de ir pra igreja, vou pra igreja segunda, quarta, terça, domingo. Vamos pro cineminha. É um escape que a pessoa tá buscando. É lógico. O que o pastor falou, então a gente tem que ter assim, uma maturidade muito grande para lidar com as pessoas, porque você pode estar jogando uma pessoa de excelente caráter que nas mãos de Deus seria transformado num grande líder, entendeu? Num grande líder. Eu tô vendo os testemunhos que tá vindo pro Face aqui da rádio, e tem muita gente, da mesma medida. Talvez de 10 pessoas que digam não, 3, 4 tá dizendo que, casei com um não evangélico, sempre me respeitou, sempre me permitiu o que tá dizendo. Continuo dizendo, não acreditamos que possa dar certo segundo a palavra. Porém, a gente tem que saber o seguinte: é um risco. Essa pessoa vai pagar para ver. Entendeu? Pode dar certo? Ou não. Eu só acho que o fato... Vou fazer algumas perguntas para vocês aqui. Só para fechar aqui o que o pastor falou. O fato dela não vir a namorar com esse rapaz não quer dizer que você vai jogá-lo, que ele já está no mundo. Não vai... Se impedir dele chegar. Impedir dele chegar. Mas a partir do testemunho dela, né? Vai ser o testemunho dela. A gente tem que ter muito cuidado, porque... Não, se eu abandoná-lo, de repente o camarada vai aceitar Jesus. Se ele tiver que aceitar Jesus, vai ser em outras circunstâncias. Eu acho que o plano de Deus aí é soberano em relação a isso. Uma pergunta. Sim, desculpa, pastor. Pode falar. É porque uma pergunta que mandaram aqui é o seguinte: são um conjunto de 3 perguntas. São 3 perguntas bem interessantes aqui. Qual o compromisso que Deus tem de abençoar o que na palavra dele ele já reprova? Julgo desigual, por exemplo. Que compromisso Deus tem para abençoar isso? Nenhum. Do meu ponto de vista, nenhum. A começar, não. Eu até ia ressaltar o que o pastor Márcio falou, dizendo que, na verdade, é um extremo isso, né? Mas, infelizmente, alguns crentes não dão testemunho de crentes num relacionamento. E aí eu não vou me restringir só a namoro, mas numa sociedade, por exemplo, o cara é ímpio, você é crente, e às vezes você não dá o testemunho de cristão. E no relacionamento, por causa da fornicação, uma das coisas que acaba acontecendo. Então, uma irmã que há muito tempo já não ganha um abraço mais apertado. Ela vai para um relacionamento de um julgo desigual. Quando o abraço apertado acontece. Fica estreito o negócio. Cid, assim, eu vou respeitar a posição do pastor Esquerdo, mas eu queria sim apimentar. Você vai ficar direito agora. Eu quero apimentar a situação. Quando o apóstolo Paulo fala de julgo desigual, em algumas traduções fala sobre contrato. Ele diz assim: que comunhão tem a luz com as trevas, infiel com infiel. Então, se a gente for pensar que Deus não tem compromisso nenhum com essa situação, Deus não abençoa ninguém que trabalha num lugar onde só tem ímpio. É contrato. É contrato. Tem uma base Deus não vai abençoar o pastor Esquerdo lá no parlamento. A pergunta foi no caso específico. Não está falando de relacionamento, não. A pergunta dele foi um casal. Peraí, pastor. Falando de um relacionamento. Então, casal. Por isso que eu estou dizendo que eu concordo, respeito, mas a pergunta foi: Deus. Que compromisso Deus tem de abençoar? Porque na palavra dele ele já reprova. Então, aqui, se ele reprova, como é que ele vai abençoar? Não, o apóstolo Paulo, a gente tem que ler o contexto, o texto num contexto geral. Esse acordo que o apóstolo Paulo está dizendo são em todas as circunstâncias. Então, eu posso dizer que Deus vai abençoar a minha fé. Se uma irmã quebrou o princípio, casou mas ela tem fé que Deus pode tocar, como é que eu vou impedir Deus de abençoar? Aí eu vou botar Deus numa caixinha? Não. Com relação ao casamento, tem até uma base bíblica que coaduna Deus age com a fé, tá falando. É escolha, não escolheu? Então Deus não abençoou mais Adão?
Eva não pecou um princípio? Adão foi amaldiçoado? Mas Não, a Bíblia trata da regra ou da exceção, gente? A pergunta é, qual a condição de que Deus tem de abençoar? Que compromisso Deus tem de Pelo fazer fato dela ser mulher de Deus, cristão, estar em Deus, Deus vai abençoar, claro Deus que vai pode. tomar 1 Coríntios frente. 7 fala sobre isso, Deus não que a vai ser mulher impedido de santa abençoar, Deus não vai ser santifica o seu impedido. marido. Deus Tá. não vai ser impedido disso. E aí entra o texto que Não ela dá falou pra aqui, ó, limitar de uma a pessoa mulher santa, evangélica e de outra não. Nós temos que estar baseados com a Bíblia, abraçar a Bíblia. Só que o grande conflito aqui nosso é por causa das atitudes desse povo, cara. Mais uma outra pergunta, que é a segunda pergunta, a segunda pergunta da série. Ô Cid, só pra Oi. gente passar pra segunda pergunta, a pergunta foi: Deus abençoa aquilo que ele reprova? Que compromisso eu tenho de abençoar aquilo que não... Olha só, qual é o compromisso de Deus? A pergunta foi essa. Qual é o compromisso Então de Deus vamos lá. de Qual é a abençoar, pergunta? olha só, Essa. de abençoar aquilo que ele Que já na palavra reprovou. dele já está reprovado. Essa No caso, que é ele está a falando da pergunta. questão do Mas Deus não julgo desigual, reprovou no caso do aqui. relacionamento. Não, mas aí Davi foi outra caiu em adultério, pergunta. ele foi amaldiçoado? Mas Pelo pagou amor por de isso, Deus. o filho do adultério a morreu. questão, a questão é E a as fé. consequências? Consequência é uma coisa, E as pastor. Agora, consequências? Deus não abençoar é outra. Consequência é uma coisa, Deus abençoar não é outra. Então Tem peraí. bênção de Deus para um casamento de um crente e um não crente? Existe a bênção de Deus nesse ato de um casamento? Um crente e um não crente. Deus abençoa um casamento desse? No ato A do bênção, casamento? pastor, eu creio que existe a bênção de Deus quando ele vai no altar buscar a bênção de Deus. Claro, pastor. A escolha de buscar a benção aí. Senão essa pessoa vai É passar isso? o resto da vida debaixo da daqui a maldição pouco- de Deus. mas Daqui aí- a pouco, poxa Não tô vida, falando pelo de amor de Deus. maldição. Tô falando de Se não Deus. abençoa, Se não abençoa, amaldiçoa. Não, nem sempre. Ué, A outra fato de eu não pergunta. abençoar não quer dizer que eu esteja amaldiçoando. Ué, não entendi isso agora. A outra pergunta aqui, vamos lá, outra Abençoa, tô pergunta. amaldiçoando. Está debaixo de maldição. Onde Não, é? acho que Pô, Eu só Onde não é tenho benção, maldição. É, pô. A Bíblia diz que Deus não está com a mão encolhida, ou ele está abençoando ou está amaldiçoando. É, não. tem É. não existe. Deus é um Deus que não fica no muro. Ou ele abençoa Nós não ou ele estamos amaldiçoa. respeitando a sua lógico. opinião Eu quanto tô à colocando Bíblia. a minha opinião. Né? Mas Botando a aqui o debate é opinião, pastor. É lógico, eu Então, respeito, é cara. isso aí, o debate é opinião, pô. Onde ficam os pais na formação do temor a Deus e sua palavra no que concerne à escolha do cônjuge? A Bíblia trata da regra ou da exceção? Por exemplo, quando o senhor falou sobre o seguinte, então essa menina não tem orientação nem da igreja, na verdade talvez ela não tenha procurado a orientação do pastor. Verdade. Nesse caso, onde é que ficam os pais? Como é que os pais crentes não orientam mais os filhos? É que o senhor falou também com aquela questão de ficar o tempo inteiro na internet procurando Isso aí, mais orientação um da moda. fórum de orientação do que a conversa com os pais. Até porque falar com os pais de vez em quando é complicado. Como é que eu vou falar com o pai que eu tô doidinho pra dar uns pega naquela irmãzinha? Ou se a mãe não vai falar com a mãe. Não vai falar com a mãe. Por isso, no caso dessa moça aqui, ela perguntou para algumas pessoas que disseram para ela que tinha que esperar para namorar o rapaz certo. Outros disseram que isso não tem nada a ver, não. A pastora Carla escolheu o destaque: como dizer ao rapaz que só podemos namorar se for da mesma religião que a minha. Isso se tratando da regra ou da exceção bíblica com relação a essa orientação de buscar alguém que professe a mesma foi fé. justo para a expressão religião. É complicado. A gente não está falando de religião aqui, até porque há muita religiosidade. É mais do que isso. A gente está falando de valores, de afinidade. A gente está falando de... Porque é como nós já falamos aqui outrora. Tem muita gente que está dentro do, entre aspas, religião, mas não vive de acordo. O que é o religião no original? É religar-se. Então, se houve esse religar-se com Cristo, um novo nascimento, é disso que a gente está falando. E aí é muito complicado quando a pessoa restringe a estar só dentro de uma igreja, se não houver compromisso com o dono da igreja. Quando eu digo dono da igreja, é Cristo. Então é muito fácil falar de religião de uma forma mascarada. Não, a gente não está falando disso. O cara tem que ser crente voltado para o universo de moralidade, de vida com Deus. Isso vai além de que simplesmente a palavra religião. JR, olha só. Às vezes. Me perdoe. Irmão gêmeo. Eu me confundi porque parece cabelo igual. Olha só, Cabelo igual. Vocês parecem que ficam esperando um Pastor, já estava desde o início que eu estou esperando. Olha só. Fala aí. Fica buscando Vai depois fazer bullying. Olha só. Os princípios, Cid, os princípios na vida de uma pessoa, ela é muito importante. Às vezes, e é o que nós estamos defendendo aqui, nós não estamos defendendo aqui que tem que haver casamento crente com não crente. Nós já estamos defendendo princípios, ou seja, às vezes a pessoa não está na igreja evangélica, e ele é mais mas o cara decente tem que muitos lá dentro, princípios, cara, e o que falta nele é só de Cristo entrar. É um mancebo de qualidade. Isso aí, para Cristo entrar,
É só ela fazer. Ela pergunta aqui, o que podemos fazer? Qual é? Como eu devo falar? Se eu devo falar pra ele, né? Como é? Que eu só posso namorar alguém que é da minha religião. Se eu posso namorar alguém, é a parte mais fácil aí. É a parte mais fácil, porque se esse rapaz ele tem princípios, né? Se esse garoto já tem princípios é maravilhoso, né? Se ele é esse maravilhoso dentro de princípios, simplesmente maravilhoso. Ele simplesmente tem uma gama de interpretações. Então, é muito fácil chegar para uma pessoa dessa às vezes e falar assim, ó, o único problema que tá pegando é que você não serve o mesmo Deus que eu. Nós não estamos na mesma sintonia no sentido de fé, de crença. E o cara vai falar de repente assim para ela: pô, é só isso? Esse é o problema? Esse é o problema? Onde é que tá? Onde é que é? Vamos lá. Nós vamos fazer também uma diferença aqui, gente. Mas não é tão simples assim. Não é isso. Não é simples não é só a interpretação do cara, na verdade. O cara pode falar, não, é isso, então pode estar mentindo também. Estamos falando de uma situação aqui que pode ser, que pode acontecer, que o cara tá cheio de princípios e o cara dá ouvido, pô. Pode ser. Nós não estamos defendendo o casamento não crente com crente, ou o crente com não crente. Nós estamos defendendo aqui princípios. E se esse cara tá cheio de princípios... Que o cara pode não estar nem na igreja... O cara é cheio de princípio, pode não estar nem na igreja, porque um crente sem princípio já deu um calote nele. Contaminou, né? Entendeu? Ele fala assim, pô, pra eu ser crente igual esse cara, é melhor ter os meus princípios, não frequentar a igreja. Onde eu tô, cara. Entendeu? Meu irmão. Tá entendendo os conflitos que a gente enfrenta, mas também ele ir pra igreja. Então é só esse problema? Eu vou pra igreja. Não vai por causa disso. Não pode ser por isso, porque isso ele não vai ter ele não vai ser convencido do pecado, né? Não. Da justiça e do pastor, juízo. Não, é o que eu tô falando. Olha aqui. Olha aqui, ó. Se o cara já é cheio de princípio e fala assim, pô, é só crer no teu Deus, vamos lá. Quando chega lá, o cara conhece Deus e fala assim, caramba, sim, era isso muito que faltava na minha vida. Pode acontecer isso. Não, eu quero do mesmo jeito que pode acontecer o cara falar, tá vendo? Agora a gente casou, agora é minha, acabou você na igreja. Não, e com muito temor eu quero voltar na questão que o pastor Márcio, pastor Esquerda aqui falaram, com relação a Deus abençoa, Deus amaldiçoa, com muito temor que eu volto a isso, com muito temor. Lembrando que só faltam 4 minutos para acabar, hein? Vai arrumar outro debate aí já. Só para dizer isso, eu acho que a própria consequência de tudo que acontece num jugo desigual, por si só, independente da nomenclatura, bênção, maldição, eu quero me eximir das nomenclaturas, mas eu acho que é tão ruim tudo que a gente já ouviu, você ir para um lado, o outro ir para o outro, ir para a igreja sozinho, você continua sozinho dentro de um relacionamento. Eu acho que a pior solidão é aquela que você está acompanhado, mas ainda se sente sozinho. Então eu acho que isso por si só é uma coisa muito negativa para valer o risco. Mesmo o cara sendo simplesmente maravilhoso, agora ele vai ter que ouvir também a pesquisa na voz dela. Pesquisa 93. A voz simplesmente de Marcela Bastos. Cid, vamos lá, meu amigo, né? Você acha que um relacionamento entre um crente e um não crente pode dar certo? Olha, virou aqui, gente, vamos lembrar. A gente começou com 54% dos nossos ouvintes afirmando que dava certo sim, mas agora a gente encerra com 59% deles dizendo que não dá certo. 59% na internet, diminuiu 1% aqui também, dizendo que a culpa é de vocês aí, que mudaram a cabeça do povo. Marcela, vamos aos nossos prêmios. A Deise Ferreira de Honório Gorgel, telefone 2451, final 83. Participou aí da pesquisa, tá levando para casa o DVD Louvorzão, volume 3, parte 2. A Liliane Freire de Queimados, telefone 3769, final 37. Leva para casa o CD Liberta-me, da Fernanda Brum. E o kit aí com o CD extraordinário, Amor de Deus, da Aline Barros, mais aqueles 4 cupcakes comemorativos aí pelos Dá pra não falar do cupcake? 21 anos da rádio, por que não? Que eu tô aqui, ó, os nossos debatedores todos receberam. Mas vê se alguém quer fazer uma doação por amor à causa. Vê se alguém quer fazer uma doação pra mim. Ninguém quer fazer, não, pai. Quem levou no Facebook foi a Daiane Cavalcante. Daiane Cavalcante, você que é aqui do Rio, você corre um pouquinho mais, 2 dias aí, porque cupcake, né? Entendeu? Tem tempo. Como é que é, pastor? Eu quero levar pra minha mãe. Eu tenho que levar para os meus... Ele ganhou. Ele levar para meus 8 irmãos. Esse aqui levar para meus 8 irmãos. Você é minha esposa. Tá bom. Muito bem, gente. Olha, a nossa ouvinte com certeza ouviu tudo que ela precisava e mais algumas coisas com relação a essa questão do rapaz ser simplesmente maravilhoso. Ele pode ser, minha irmãzinha, sim, simplesmente maravilhoso. Talvez até seja um cara muito legal, um cara muito decente, que pode ser também que ele se converta, mas vai muito do seu testemunho na casa de Deus. Vai ser muito do teu testemunho, da tua conduta como mulher decente.
Porque o cara já tá cansado de todas são iguais. O cara tá cansado. Aquela velha história, né? Enquanto não acho a certa, eu me divirto com as erradas. Esse dia eu conheço gente que já falou pra mim assim: ô Esquerdo, eu tô aloprando no mundo mesmo, mas quando eu casar eu vou buscar na igreja. O problema todo é isso. Se diverte enquanto não encontra a céu. O problema todo é que a pessoa certa tá te olhando, passar de mão em mão. Você é a pessoa errada pra ele. Então vamos lá, gente. O seguinte, pastor Esquerdo, tem um recado pra falar, um negócio aí uma marcha maravilhosa que vai acontecer. Sabadão. A partir das 14 horas, concentração na Central do Brasil, todo o povo de Deus convocado. E você também que não é evangélico, eu sei que a rádio tem um alcance muito grande. Você que ama a Jesus, que crê em Jesus, também está convocado. Próximo sábado, a partir das 14 horas, nós vamos começar a marchar da Presidente Vargas até a Cinelândia, proclamando Jesus, celebrando a família, em favor da vida, da liberdade de expressão, dizendo que quem comanda essa cidade e o estado é o Senhor Jesus. Amém. E vamos ter lá na Cinelândia uma concentração, vamos estar profetizando pelos governantes, enfim, por toda a cidade, repreendendo os principados que imperam nessa cidade, no nome de Jesus, todo o povo de Deus, num só corpo. Vamos ter lá a participação de vários cantores. A rádio está bombando aí, está anunciando. Vamos ter lá a Rosane Félix, e o Roberto Vidal arrebentando lá os dois. Pastor Cida, pastor Abner, pastor Marco Antônio, pastor Jabes Alencar. E vai ser uma grande festa, um dia especial. Queremos convocar você, faça a sua caravana. O Cid, tem muita gente perguntando sobre a camisa da marcha, e nós vamos estar, vai estar sendo vendido a camisa da marcha lá. Ah, pastor, e se eu não quiser ir com a camisa da marcha? Vai, meu irmão, vai com a sua camisa da igreja. Só não pode sem camisa. Só não pode sem camisa. Por favor, né? Mas vai ser um dia muito especial, e vamos estar também comemorando os 21 anos da Rádio 93, a melhor. Então vai ser um dia muito especial. Todos estão convocados para essa grande festa. Maravilha! Gente, é o seguinte, eu sempre ouço falar que existe diferença entre tentação e provação. Como fazer para discernir entre uma coisa e outra? Porque dizem que Deus prova a quem Ele ama. Qual o intuito de Deus ao provar os seus filhos, hein? Por outro lado, por que Deus permite que nós sejamos tentados? É realmente necessário passar por tentações? O que fazer para ser aprovado e resistir às tentações? Esse e outros assuntos amanhã, a partir das 11 horas da manhã, mais uma edição do nosso Debate 93. Pastor Márcio, obrigado pela presença, queridão. Deus abençoe. Valeu, Cid. Deixa eu mandar um abraço para toda a galera que está escutando a gente aí, né? Muita gente aqui no Facebook. E uma galera especial que é o Colégio Municipal Otávio Tarquino, lá na Pavuna, onde a pastora Marizana, minha esposa, está dando aula, e tem uma galera ligada lá na secretaria. Beijão para vocês. E marcha para Jesus, sábado. Todo mundo lá, hein? Quem foi? Faltaram, viu? Quê? O pastor Sérgio Donato, ele quer um outro. Como é que é o nome disso aqui mesmo? Cupcake. Ele quer tomar o teu, hein? Pede pro JR, pastor Sérgio Donato. Tá bom. Entendeu? Pede pro JR. Não, porque o JR não tá aqui. Um beijo, Cid. Valeu. Valeu, irmão. Pastor Sérgio, obrigado, amigo. Quero mandar um abraço pra filial lá, nossa de Ausch, e também quero mandar parabéns aí pelos 21 anos da rádio. Tem um pessoal ouvindo a gente agora, pediu esse abraço, e eu quero que, por favor, Parada Point, lá em Tinguá, cara. Pertinho. Olha. Logo ali, rapaz. Deixa pra lá. Nome de Jesus tem poder, rapaz. Vai, aí, continua. Parada Point aí, o pessoal da Parada Point, um abração aí na entrada de Tinguá, o sítio Nova Jerusalém. Dá um abraço aí pro Johnny, pra Yolanda, pro Thales, pra Edilene, pro seu Renato, pro Luiz e pro Gediel. Deus abençoe vocês aí, meu irmão. Rapaz, foi bacana. Pastor Esquerdo, obrigado, amigão, pela presença. Deus abençoe. Obrigado, Cid, pela oportunidade. Também aproveitar aqui, mandar um beijão pra minha esposa, pra meus filhos, Flávio, Lucas e João Felipe, que estão lá sintonizados, estão ouvindo. E que Deus abençoe a todos, tenha uma tarde abençoada, e sabadão, marcha pra Jesus, a gente se encontra lá. Garoto. Pastora Carla, obrigado pela sua presença, benção, Deus abençoe. Eu que agradeço, quero deixar um abraço para as minhas irmãs, a Cátia e a Andréia. Esperem com paciência no Senhor, irmãs. Quero mandar lá para todo mundo da missão. Minhas irmãs, estou esperando com paciência. Lógico.
elas são meus laboratórios para esse assunto, né? Elas são. Bem. Mas eu quero mandar para toda a juventude também lá da igreja, os adolescentes, juventude na pessoa da Silvânia, os adolescentes na pessoa da Renata. Quero mandar para toda a Missão Vida na pessoa do meu pastor Otônio de Paula Júnior, lá é a pastora Silvânia. Homens, mulheres, todo mundo lá da Missão Vida em colégio. Um beijão pra vocês. Pastora, por favor, nos leve a Deus de oração. A gente encerra agora o debate. Já tem Rosane Félix e o Pediu Tocou. Amém. Oremos. Deus, nós te agradecemos por esta rica oportunidade, Senhor, de falarmos sobre assuntos concernentes à tua obra. Senhor, aqueles que, Senhor, estão te servindo com interesse de coração. Ajuda essa ouvinte que mandou para cá hoje acerca desse negócio e que alcança tantos dos nossos jovens, homens, mulheres e adolescentes. Que o Senhor possa verdadeiramente falar com os teus filhos e que eles possam sempre escolher a melhor parte, que é estar firme na tua presença. Essa é a oração que nós te fazemos nessa tarde, Senhor. E já te agradecemos orando em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.